mantemos o olhar fixo em Jesus Cristo, autor e consumador da fé, como diz São Paulo. Nele, morto e ressuscitado para a nossa salvação, encontram plena luz os exemplos de fé que marcaram estes 2000 anos da nossa história de salvação. E continua o Papa: pela fé, Maria acolheu a palavra do anjo e acreditou. Pela fé, os apóstolos deixaram tudo para seguir o Mestre. Pela fé, os discípulos formaram a primeira comunidade reunida à volta do ensino dos apóstolos. Pela fé, os mártires deram a sua vida para testemunhar a verdade do Evangelho, que os transformara, tornando-os capazes de chegar até ao dom maior do amor, com o perdão dos seus próprios inimigos e dos seus próprios perseguidores. No século XX, estes testemunhas da verdade do Evangelho são particularmente numerosos, e passo a fazer várias citações deste livro, da introdução apenas, Os Mártires Católicos do século XX. Isto é realmente um tesouro. Nós devíamos lê-lo. Algumas histórias parecem romances negros, mas devíamos lê-los de joelhos quase, porque são testemunhos realmente que nos devem interpelar. Em números absolutos, estes mártires, testemunhas da fé, não esqueçamos o significado da palavra mártir, que em grego significa justamente testemunha, ultrapassam largamente os de qualquer um dos séculos anteriores, dos quais os católicos serão a maior parte. E o que se compreende porque a comunidade católica, o número de católicos, no final deste século, é a maior comunidade religiosa do mundo. Portanto, nos seus mais de 1000 milhões, constituem verdadeiramente um número grande. Não admira, pois, que num século de declaradas perseguições religiosas, muitos católicos fossem martirizados. Claro que entre os muitos factores que conduziram a isto, temos o aparecimento de ideologias virulentas, anticristãs, e os regimes que procuraram impô-las brutalmente, com uma repressão inaudita. Os progressos científicos e tecnológicos e o empenho na causa dos direitos humanos fizeram surgir por todo o mundo métodos requintados de tortura, com experiências científicas, supostamente científicas, isto como forma de controlar, quer fisicamente, quer mentalmente, as suas vítimas, e como represália sobre os crentes. A religião, sendo uma das fontes mais profundas de oposição às tendências opressivas, foi, logicamente, um dos alvos favoritos dos tiranos. O século XX apresenta um espetáculo brutal que pode ficar para a história como uma das épocas mais negras de martírio. Os relatos destes massacres foram, em geral, feitos com uma perspectiva predominantemente política. Raramente se refere que esses cristãos arménios, católicos e ortodoxos morreram durante esses massacres precisamente por serem cristãos, não por razões políticas, mas porque eram cristãos. E isso raramente é dito. E temos, entre eles, 7 bispos na Arménia, 126 padres, 47 freiras e cerca de 30.000 leigos que foram mortos por causa da sua fé. Idêntica coragem aconteceu na China em 1900. Isto seria impossível elencar todos estes mártires, todas estas vítimas. Citamos apenas alguns. São números arrepiantes que representam apenas uma estimativa média do número de crentes perseguidos em muitos países do mundo durante o século XX. Perto do final da Segunda Guerra Mundial, Pio XII quase que era raptado pelos nazis para ser levado como refém para a Alemanha. Eu não sabia disto. Não. Pronto, isto são coisas que se mantiveram muitas vezes em segredo, e só quando abriram os ficheiros do KGB, que se tornaram públicos, é que tivemos conhecimento de muitas destas coisas. Por exemplo, o Papa João Paulo II
estava nos planos do KGB eliminá-lo logo após a sua eleição. E foi às mãos do turco Ali Agca, a mando de búlgaros, que por sua vez tinham o tal KGB por trás, que levaram a termo o atentado, que felizmente ficou gurado. Portanto, estes ficheiros secretos, só após a queda do comunismo, em 1989, é que foram tornados públicos. O autor dos Mártires do século XX alerta-nos para não cairmos também no erro de pensar que estes mártires foram condicionados por razões puramente humanas, alguma espécie de genes que eles tinham, que os impeliam para o martírio. Ou então que eram homens e mulheres exaltados, que desejavam ardentemente o martírio. Ou então que encaravam o martírio de uma forma romântica, convencional, muito piedosa. Não, ele alerta-nos para isto, é que eram homens e mulheres como nós, reais, que tiveram medo perante as circunstâncias terríveis em que se viram, mas que apesar disso foram capazes de resistir de uma maneira extraordinária àquilo que também se lhes apresentou como extraordinário. Perante isto levantam-se questões difíceis. Perguntamos por que razão Deus, feito homem, teve de sofrer tão horrivelmente pela salvação do género humano? E por que razão é que continua a ser necessário que homens e mulheres sofram de maneira tão atroz, que sejam vítimas em condições horríveis de seres humanos tão depravados e com tantos requintes de malvadez? Claro que são mistérios difíceis para nós, mas que têm certamente um significado, a salvação do mundo. Vistos de fora, os mártires suscitam dificuldades, mas vistos de dentro, irradiam uma convicção luminosa. Torna-se evidente que as pessoas submetidas a sofrimentos injustos e degradantes viram muitas vezes a sua fé e as suas vidas tornarem-se mais puras, mais cheias de sentido, mais ardentes. Os seus relatos sobre estas experiências e as histórias que sobre eles contaram aqueles que lhes sobreviveram e que foram testemunhas, deixa-nos conhecer e deixa-nos ver nisto tudo uma espécie de testamento invulgar sobre a natureza da fé cristã. Os mártires põem à frente das suas próprias vidas a verdade. É aqui que está o cerne das causas do martírio. Antes morrer do que ser infiel à verdade, do que ser, e a verdade que é Cristo. Ao abordarmos as vidas exemplares dos mártires modernos, algumas vezes através de pormenores brutais das suas mortes, podemos compreender mais concretamente o enorme preço que pagaram e por que razões por razões que não são deste mundo, não podiam ser, por razões deste mundo, chegarem até ao extremo a que chegaram. Precisamos também de uma atenção concentrada e de uma paixão profunda para refletir sobre o martírio no início deste novo milénio, para não nos habituarmos à frieza dos números, para não pensarmos que pronto, que é o resultado natural do mal humano. Também temos provavelmente a tentação de vir a pensar que são números que foram assim ampliados e isso torna-se quase lugares comuns. E há também vários documentos que nos lembram que não podemos perder a memória destes martírios, porque justamente já há quem, sobretudo estão à parte, que negue que isto nunca aconteceu. Ora, isto é uma tentação terrível e temos verdadeiramente que cultivar a memória destes santos mártires, não nos deixarmos entorpecer. Seria mais fácil explicar estes factos, claro, como aberrações históricas, sem ter de reconhecer a existência dessas realidades malignas no mundo.
mas elas existiram e continuam a existir mesmo no nosso tempo. Há uma lógica quase de outro mundo que leva não só os não crentes, mas também, em certas alturas, alguns crentes mal orientados a odiar, a perseguir e a matar verdadeiros seguidores de Cristo. Não podemos esquecer que o próprio Jesus preveniu os seus seguidores de que virá tempo em que aqueles que os perseguirem julgarão prestar um serviço a Deus. Lembram-se dessa passagem de Jesus que vem aqui, está aqui citado na página 19. Desculpem, eu até vi uma foto para ser mais fácil. Virá tempo em que todo aquele que vos matar julgará prestar culto a Deus. E, segundo a sua previsão, era a reação dos judeus piedosos. Vós sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Por todas as nações. Isto foi bem cumprido à letra. O século XX realizou verdadeiramente esta palavra do Senhor, e não só no século XX, mas particularmente no século XX. E quanto à compensação prometida por Jesus, bem-aventurados os perseguidos por causa do meu nome, porque é deles o reino dos céus, mesmo que não sintamos tanta segurança em relação a ela, quando se olha para estes quadros negros, a gente pergunta onde é que pode estar esta recompensa. Felizes sereis quando vos perseguirem. Podemos, no entanto, vislumbrar, e em alguns casos foi muito evidente, estes martírios acompanhados de uma grande felicidade, uma felicidade interior que estes mártires muitas vezes irradiavam. São Paulo não se cansa de advertir os cristãos que os discípulos de Cristo serão perseguidos. Pronto, isto é redundante, mas é realmente uma certa lógica, porque era a reação, desde os primeiros tempos, a reação do mundo pagão, com os seus ídolos, com os seus vícios, com as suas paixões, que reagia à verdade do Evangelho, à moral que era apresentada e, portanto, não... eles sentiam-se censurados e não queriam de maneira nenhuma admiti-lo. Percorrendo ao longo dos séculos a história do cristianismo, em culturas tão diferentes como as do Ocidente, as do Oriente, as da África, encontramos quase sempre uma espécie de denominador comum. Ao resistirem aos hábitos desses povos e procurarem transmitir e implantar os valores do Evangelho, eram acusados de praticarem orgias rituais, canibalismo, tudo o que acontecia de mal eram os cristãos que eram culpados. Tal como ainda hoje, em termos de justiça humana, absolutamente desproporcionados em relação a qualquer delito comum. São sempre penalizados muito mais fortemente. De tal maneira que um bispo, James Ward Walsh, eu nem sei dizer isto, um dos primeiros missionários, Mary Knoll, eu não conheço isto, penso que é uma instituição, na China, muito antes de ter passado 20 anos na prisão, diz que o cristianismo não é um meio de salvação individual. Isto é muito importante, achei interessante esta afirmação, mas nem é um guia para uma vida piedosa, é um caminho para a salvação do mundo e uma filosofia de vida total. Por isso é que merece tanta resistência. Isto faz dele, diz ainda este bispo, uma espécie de dinamite. O cristianismo aparece como uma espécie de dinamismo que vai contra todas estas potências do mal por esse mundo fora. E ele então até diz que quando se envia um missionário para pregar o Evangelho, que é bom prepará-lo, porque pode acontecer que ele sofra algumas explosões. Ele diz isto com um certo humor. E isto pode acontecer mesmo em países que já foram de grande tradição cristã e em que a doutrina, a verdade do Evangelho, choca com as correntes anticristãs que, infelizmente, estão a aparecer muito também no nosso mundo, neste século.
e diz o autor dos Mártires do século XX, que esta colisão, portanto este choque entre o cristianismo e as diversas culturas, repetiu-se no México, em Espanha, na Alemanha, na Rússia e num grande número de outros países. O livro do Apocalipse dá conta de um sentido profundo da relação que existe entre os mártires e toda a história da salvação. Quando abriu o quinto selo, portanto isto é uma citação do Apocalipse, para ver o nexo que existe entre os mártires e toda a história da salvação. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que tinham dado. Clamaram em voz alta, dizendo: até quando, Senhor Santo e verdadeiro, esperas tu fazer justiça e vingar o nosso sangue contra os que habitam sobre a terra? E foi dada a cada um deles uma túnica branca, e foi-lhes dito que tivessem paciência ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus companheiros e irmãos que haviam de padecer como eles a morte. Portanto, de uma maneira simbólica e nestas visões do Apocalipse, aparece-nos como que inevitável o testemunho dos mártires. Têm de ter paciência a aguentar ainda mais um tempo. Subjacente à veneração dos mártires está o reconhecimento de que, tal como o próprio Deus teve de padecer e morrer para redimir a espécie humana, foi necessário que os mártires difundissem a fé nessa redenção pela sua própria participação no sofrimento e na morte do Senhor. A sobrevivência da Igreja dependia da existência de pessoas dispostas a dar mais valor à verdade que a Igreja pregava do que à própria vida. Isto é importante frisar isto, porque a existência da Igreja ela não seria o que é hoje se não tivesse havido toda esta gente que deu a sua vida para defender e para proclamar a verdade anunciada por Jesus. Tudo isto constitui uma história muito antiga e muito bela, embora pouco conhecida ou apreciada pelos cristãos contemporâneos. A Revolução Cristã foi bem sucedida com o passar do tempo, como nós vemos, a Igreja cresceu, desenvolveu-se e, pelo menos em alguns países cristãos, a dignidade de todos os seres humanos enquanto filhos de Deus acabou por ser aceite como um dado adquirido. Nos últimos cerca de 1000 anos, exceto em terras de missão, ser cristão significou ter uma certa maneira de ver as coisas. E aquilo que nos parece agora natural, não era e continua a não ser em países de missão. Os martírios foram poucos e constituíram casos pontuais, até que começaram as convulsões políticas modernas. No século XX, já perto do fim, vieram a lume relatos de cristãos deliberadamente lançados às feras, crucificados em paródias blasfemas, paródias à crucifixão de Cristo, como no Sudão, por exemplo, na África. No século XX, houve muitos cristãos sujeitos a perseguições cientificamente engendradas, como eu já referi há bocadinho, com sofisticadas técnicas de lavagem ao cérebro, que levaram muitas vezes à loucura e ao suicídio. Na sua encíclica Tertio Millennium Adveniente, João Paulo II afirma: no final do segundo milénio, a Igreja tornou-se de novo uma Igreja de mártires. As perseguições de crentes, padres, religiosos e leigos semearam martírio em diversas partes do mundo. Este testemunho não pode ser esquecido. Portanto, nós temos, e assim como nos primeiros tempos, apesar de terem poucos meios, fizeram o martirológio de todos estes homens e mulheres, também nós hoje temos que continuar esse martirológio, até que é mais fácil com os meios modernos que possuímos. Portanto, pelo menos, eu agora tenho que ir já à la volley, pelo menos 100 milhões de pessoas, 100 milhões, não sei se a gente consegue fazer, a gente já habituado a ouvir falar dos milhões de euros, 1000 milhões e coisas assim,
É 10 vezes a população portuguesa. Mas isto, 100 milhões de pessoas terão morrido só por causa do comunismo, dos quais 50 milhões na China e mais de 25 milhões na União Soviética. O dissidente soviético Vladimir Bukovsky lembra que o comunismo matava num só dia tantas pessoas como a tão criticada Inquisição matou em todos os séculos da sua existência. Não sei se estão a ver. O nazismo matou aproximadamente outros 20 milhões de pessoas. As campanhas sujas anticomunistas na América Latina ou nas Filipinas e os grandes massacres na África subsaariana, embora terríveis, não passam de pálidas imagens do que se disse anteriormente. Por isso podemos afirmar que as vítimas do comunismo ocupam o primeiro lugar. Paradoxalmente, algumas das civilizações mais instruídas e avançadas do mundo foram testemunhas das piores atrocidades do século XX. Por isso temos melhor documentação, com registros mais completos dessas chacinas, dessas chacinas na Europa, mais do que na África e na Ásia. Claro, o que se passou na Europa está mais perto de nós. E por isso depois veio números e exemplos da Guerra Civil Espanhola, que durou apenas 3 anos, 36 a 39, quando acabou, as memórias recentes permitiram apresentar à Santa Sé mais de 7.000 mártires, e destes estão muitos já beatificados e canonizados. Lugares onde os assassínios e as repressões generalizadas continuaram durante décadas e em alguns casos subsistem, como no Sudão, na China, no Vietnã, em Cuba, na Coreia do Norte, na Índia, Nigéria e em muitos outros, não puderam ser estudados com pormenor suficiente para se poder fazer um cômputo final dos mártires. Uma das tarefas inacabadas da mais elementar justiça consistirá em recuperar, tanto quanto possível, os nomes de todos aqueles cuja fé conduziu à morte. Pois há várias formas de martírio, várias causas. Os perseguidores muitas vezes quiseram sempre que aparecesse como causas políticas. É porque os cristãos eram inimigos da humanidade e inventavam as piores coisas. Mas o que não era verdade. Podemos considerar, pelo menos, que há 2 categorias de martírio. Aqueles que se recusaram a renunciar à sua fé e os que foram mortos, como eles dizem, in odium fidei, por ódio à fé. Portanto, uns porque não se quiseram sujeitar, renunciar à sua fé, e outros muito simplesmente porque eram cristãos, tinham que ser abatidos, porque eram católicos, porque eram padres, porque eram freiras, tinham que ser abatidos. Portanto, e todos eles, pronto, e daqueles que nós conhecemos, gostava de ter feito uma ladainha destes santos, mas há exemplos maravilhosos e que nos deixam ao longo deste livro, e não só. Isto é apenas um estudo, mas em Espanha há aqui números pelas ordens religiosas de todas, não posso citar isto porque senão nunca mais irá. Temos análises do historiador inglês como Hugh Thomas, que foi dos mais imparciais da Guerra Civil Espanhola, resume a dimensão anticatólica do conflito em termos duros mas justos, e diz ele: em época alguma da história da Europa e talvez mesmo do mundo foi demonstrado um ódio tão ardente contra a religião e todas as suas obras. Isto só na Guerra Civil Espanhola, que é recente. Mas o rol dos mártires do século XX não para aqui. Os nazis, na sua loucura antissemítica e anticatólica, fizeram aproximadamente 20 milhões de vítimas. Bom, sem entrar em detalhes, lembremos, por exemplo, o padre Jacob Gapp, marianista austríaco, que se opunha ao incitamento que o governo do seu país fazia, que convidava e incitava ao ódio contra a religião. Há uma irmã terciária das Trinitárias, a irmã Ângela, que foi chamada o anjo de Auschwitz. Ela sofria, como todas as outras, e pior porque era freira, mas ainda no meio de tudo ela tinha sempre um sorriso. E tantas mulheres declararam depois que se não tivesse sido ela, tinham-se suicidado.
ela animava a todos, dava da sua parca ração, mais de metade àquelas que precisavam mais. Estava sempre pronta, trabalhou numa enfermaria, mandaram-na, cuidava tanto das vítimas como dos tiranos, dos carrascos. Temos depois um outro padre, Jacques, que ficou célebre no filme Adieu les enfants. O nazismo matou aproximadamente outros 20 milhões de pessoas. As campanhas sujas anticomunistas na América Latina ou nas Filipinas e os grandes massacres na África subsaariana, embora terríveis, não passam de pálidas imagens do que se disse anteriormente. Por isso podemos afirmar que as vítimas do comunismo ocupam o primeiro lugar. Paradoxalmente, algumas das civilizações mais instruídas e avançadas do mundo foram testemunhas das piores atrocidades do século XX. Por isso temos melhor documentação, com registros mais completos dessas chacinas, dessas chacinas na Europa, mais do que na África e na Ásia. Claro, o que se passou na Europa está mais perto de nós. E por isso depois veio números e exemplos da Guerra Civil Espanhola, que durou apenas 3 anos, 36 a 39, quando acabou, as memórias recentes permitiram apresentar à Santa Sé mais de 7.000 mártires, e destes estão muitos já beatificados e canonizados. Lugares onde os assassínios e as repressões generalizadas continuaram durante décadas e em alguns casos subsistem, como no Sudão, na China, no Vietnã, em Cuba, na Coreia do Norte, na Índia, Nigéria e em muitos outros, não puderam ser estudados com pormenor suficiente para se poder fazer um cômputo final dos mártires. Uma das tarefas inacabadas da mais elementar justiça consistirá em recuperar, tanto quanto possível, os nomes de todos aqueles cuja fé conduziu à morte. Pois há várias formas de martírio, várias causas. Os perseguidores muitas vezes quiseram sempre que aparecesse como causas políticas. É porque os cristãos eram inimigos da humanidade e inventavam as piores coisas. Mas o que não era verdade. Podemos considerar, pelo menos, que há 2 categorias de martírio. Aqueles que se recusaram a renunciar à sua fé e os que foram mortos, como eles dizem, in odium fidei, por ódio à fé. Portanto, uns porque não se quiseram sujeitar, renunciar à sua fé, e outros muito simplesmente porque eram cristãos, tinham que ser abatidos, porque eram católicos, porque eram padres, porque eram freiras, tinham que ser abatidos. Portanto, e todos eles, pronto, e daqueles que nós conhecemos, gostava de ter feito uma ladainha destes santos, mas há exemplos maravilhosos e que nos deixam ao longo deste livro, e não só. Isto é apenas um estudo, mas em Espanha há aqui números pelas ordens religiosas de todas, não posso citar isto porque senão nunca mais acabo. Temos análises do historiador inglês como Hugh Thomas, que foi dos mais imparciais da Guerra Civil Espanhola, resume a dimensão anticatólica do conflito em termos duros mas justos, e diz ele: em época alguma da história da Europa e talvez mesmo do mundo foi demonstrado um ódio tão ardente contra a religião e todas as suas obras. Isto só na Guerra Civil Espanhola, que é recente. Mas o rol dos mártires do século XX não para aqui. Os nazis, na sua loucura antissemítica e anticatólica, fizeram aproximadamente 20 milhões de vítimas. Bom, sem entrar em detalhes, lembremos, por exemplo, o padre Jacob Gapp, marianista austríaco, que se opunha ao incitamento que o governo do seu país fazia, que convidava e incitava ao ódio contra a religião. Há uma irmã terciária das Trinitárias, a irmã Ângela, que foi chamada o anjo de Auschwitz. Ela sofria, como todas as outras, e pior porque era freira, mas ainda no meio de tudo ela tinha sempre um sorriso. E tantas mulheres declararam depois que se não tivesse sido ela, tinham-se suicidado. Ela animava a todos, dava da sua parca ração, mais de metade àquelas que precisavam mais. Estava sempre pronta,
trabalhou numa enfermaria, mandaram-na, cuidava tanto das vítimas como dos tiranos, dos carrascos. Temos depois um outro padre, Jacques, que ficou célebre no filme Adieu les enfants, no norte da África. No norte da África. Não, ele era francês, perto de Fontainebleau. Dirigia uma escola em que protegia as crianças judias. E o próprio realizador francês, o Louis Malle, foi aluno dele e realizou este filme, que é muito bonito, eu gostava até de ver. Depois há vários nomes e temos, sei lá, um padre, Rupert Mayer, jesuíta alemão, que foi um dos grandes combatentes nos campos de concentração e temiam-no, mas ele foi um modelo de firmeza, mas inventou novas formas pastorais. Ainda antes de ir para o campo de concentração, já se propôs que celebrava a missa nas estações de caminho de ferro, ao domingo de manhã, para as pessoas que iam para o campo poderem assistir à missa. Teve muitas, e estava sempre disponível no confessionário e a ajudar os pobres, e foi beatificado em 1983. E depois temos Edith Stein, a grande Edith Stein, que viria a ser Santa Teresa Benedita da Cruz. Tem aqui um capítulo que é uma maravilha. Eu convido toda a gente a ler este livro. Eu vou ver se não arranjo. Que foi canonizada por João Paulo II e que no dia da canonização declarou oficialmente: uma jovem em busca da verdade tornou-se santa e mártir pela obra silenciosa da graça divina. Ao lado de Teresa d'Ávila e Teresa de Lisieux, uma outra Teresa toma o seu lugar entre a hoste de santos que honram a ordem carmelita. Temos o São Maximiliano Kolbe, que toda a gente pensa que é conhecido. Eu falo no Milia com muita frequência. É uma maravilha de caridade, e ele próprio foi um verdadeiro milagre. Como é que ele aguentou aquilo tudo, e há testemunhos muito bonitos sobre a sua vida e a sua morte. E tenho de dar por terminada esta visita aos mártires do século XX. A sua fé funde-se no amor, é uma única realidade. Se a fé sem obras é morta, como poderemos avaliar esta fé de mártires que se traduziu e brilhou em atos de amor heróicos? Portanto, a fé destes mártires é realmente uma fé viva, uma fé verdadeira, porque ela funde-se com o amor. Foram testemunhos de amor, não foi só a fé que acredito, eles deram a vida por Deus e pelos irmãos. Todos estes mártires foram realmente exemplos de caridade para com os companheiros, para com nas circunstâncias terríveis em que viviam.